dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Quem é Jesus? Diz a canção: Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. Quem é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? Neste momento, nós somos convidados e convidadas a ir na nossa montanha, no nosso cantinho de encontro com Deus, com Jesus. Nós queremos apresentar Jesus às nossas necessidades. E aí, pertinho de Jesus, nós podemos dizer por quem nós gostaríamos de rezar neste momento. Eu quero trazer presente a Ângela Maria Aguiar, também trazer presente o seu esposo e apresentar para Jesus, apresentando também toda a sua família. Queremos também rezar pela Railde Costa Silva, entregando também a sua família nas mãos de Jesus, nos braços de Jesus. Quero também render graças ao Senhor e entregar a Jesus Graciete, que hoje completa mais um ano de vida. Queremos rezar por todas as pessoas que pediram e confiam em nossas orações. Rezar pelas pessoas que têm câncer, rezar pelas vítimas da pandemia, pelas pessoas que nesse momento estão precisando de uma cura, estão precisando de um milagre. Rezando também, trazendo presente todos os nossos familiares e todas as nossas necessidades pessoais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho diz que Jesus está no caminho, e ele vai perguntar para os discípulos. Na verdade, ele vai fazer 2 perguntas para os discípulos. A primeira
ele vai perguntar assim, olha, o que que o povo está dizendo aí sobre mim? Né? Quem diz às multidões que sou eu? E aí, os discípulos respondem quase como se fosse um coral. Todos falam a mesma coisa juntos. Alguns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, ou outros ainda que tu és um dos antigos dos profetas, né? Que ressuscitou. E agora Jesus vai fazer a segunda pergunta. Essa nos interessa. Porque a primeira pergunta, a primeira pergunta e a primeira resposta dada pelos discípulos não compromete ninguém, porque expressa apenas a opinião de outros, né? Porém, a segunda pergunta é importante, porque Jesus agora vai perguntar para os discípulos o seguinte: e vocês, quem dizem que eu sou? Agora não é mais, Jesus, os discípulos não têm mais que responder o que a multidão, o que o povo está pensando. Agora eles têm que responder, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Agora, se a gente percebe no Evangelho, não chove mais respostas. Percebemos que há um silêncio, porque a pergunta não é tão fácil de responder. Porque vai exigir dos discípulos uma avaliação, eles vão ter que fazer uma avaliação de tudo aquilo que eles já viveram junto com Jesus. Então eles não vão mais responder todo mundo junto. Por quê? Porque agora essa pergunta, a resposta é um comprometimento, eles vão ter que se comprometer. Não será mais a opinião dos outros, mas a opinião agora ela é pessoal. E essa opinião traz consequências, né, práticas para a vida. E finalmente, Pedro se arrisca, né? Pedro se arrisca. E ele vai dizer, só ele vai responder. Talvez em nome dos outros, não sei, mas da primeira vez, né, todos falaram, né? Todos responderam, tu és João Batista, tá, e etc. Porém, agora só Pedro vai responder. E Pedro vai dizer, o Messias de Deus. Tu és o Messias de Deus. E Pedro acertou, né? Pedro acertou. Como diríamos hoje, né? Pedro acertou, teologicamente, Pedro acertou. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Ele usou o termo certo para descrever Jesus. Mas Jesus quer esclarecer o que significa ser Messias. O Messias de Deus. O que significa ser o Messias de Deus? Jesus quer deixar bem claro que ser Messias para ele é ser o servo sofredor de Javé. É evidenciar o projeto do Pai, que necessariamente vai levá-lo a um choque com as autoridades políticas, com as autoridades religiosas, com as autoridades econômicas, enfim, com a classe dominante do seu tempo. Então, o Filho do Homem, e aí Jesus vai dizer, né, que o Filho do Homem deve sofrer muito. Ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos doutores da lei, ou seja, pelos chefes da sua época. E ele vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. Essa visão que Jesus tinha do Messias não era tão comum na sua época, né? Em geral, as pessoas esperavam o Messias triunfante, glorioso, guerreiro e assim por diante. O que não é muito diferente de hoje. Né? O que não é muito diferente de hoje. E Marcos vai nos mostrar, né, que Pedro partilhava dessa visão errada, né, ao ponto de tentar corrigir Jesus e de ganhar, né, de Jesus uma correção muito dura. Então, quando Pedro chama Jesus de um lado, né, e vai dizer assim, olha, que isso não te aconteça. Então aí ele vai receber de Jesus umas palavras bem duras mesmo, quando Jesus diz, fique longe de mim, Satanás. Né? Então você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E é para a gente refletir. Será que Jesus também não está dizendo isso para nós hoje? Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens.
Quem quiser, e aí Jesus vai continuar, o evangelho vai continuar dizendo, Jesus vai continuar, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, o seguimento a Jesus Cristo não é assim tão fácil, né? É difícil, mas é possível. Né? Naquele tempo, por quê? Porque naquele tempo, gente, a cruz era a pena de morte que o Império Romano impunha aos marginais. Então, tomar a cruz e carregá-la atrás de Jesus era o mesmo que aceitar ser marginalizado pelo sistema injusto que legitimava a injustiça. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz aqui é a consequência do compromisso livremente assumido por Jesus de revelar a boa nova de que Deus é o Pai e que, portanto, todos devem ser aceitos e tratados como irmão e como irmãs. Então, por causa desse anúncio revolucionário para a época, ele foi perseguido e não teve medo de dar a sua própria vida. Porque Jesus incluía aqueles que estavam excluídos pelo sistema, pela sociedade da época, pelos líderes religiosos, pelos líderes, pelos políticos, pelo sistema econômico, religioso e assim por diante. Jesus vai trazer esse pessoal para o centro. Né? Jesus vai incluir todos os marginalizados da época, né? Então, não é tão fácil o seguimento de Jesus, mas é possível. Né? Mas é possível, porque Jesus, o mesmo convite que Jesus fez para os discípulos, ele faz para nós hoje. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quer, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite que Jesus faz para todos nós neste momento, neste dia de hoje. Então, que a gente continue rezando esse evangelho e a pergunta continua: quem é Jesus para mim? É o Jesus glorioso, um Jesus do oba-oba, é o Jesus do glória, do amém, né? E dos né? Da música e assim por diante, né? Das mídias, ou é o Jesus das periferias, é o Jesus que se coloca do lado dos pobres, dos marginalizados, né? É o Jesus que se encontra no meio dos pobres. Qual é mesmo o meu Jesus? Qual é o meu Jesus? Quem é Jesus para mim? Então a gente vai continuar rezando e tentando responder essa pergunta. É uma pergunta que Jesus fez para os discípulos e continua fazendo para nós hoje, né? Quem sou eu para você? Quem sou eu? Então que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ajude a responder com palavras e com gestos essa pergunta de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.